bem-vindos ao Cantinho da Naná. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história, como tudo começou, as nossas conquistas, os nossos desafios, o que motivou a gente continuar com tanto carinho, né? Então, vamos nessa. Tudo começou lá em 2020, no meio da pandemia. No início, a nossa ideia era vender roupa infantil. A gente até foi em São Paulo para fazer compra, mas a gente logo vimos que ia ser bem complicado, né, pelo orçamento, né, porque a roupa infantil a gente tem que comprar uma grade e para a gente ter diversidade, né, para sair mais barato, a gente tem que comprar a grade e para ter diversidade de roupa, a gente mora numa cidade pequena, ia ser muito complicado, né? E daí a gente viu muita dificuldade, né? Nas vendas e tudo. Aí foi aí que surgiu a ideia dos laços infantis, porque daí a gente produziu o produto e começou a dar muito certo na época, e daí a gente começou a ver o resultado financeiro. E daí a gente surgiu a ideia de comprar a Camel. Na época a gente queria comprar pra fazer aplique de cabelo, sabe? Pra gente colocar nos laços. Porque o custo do aplique, que fazia o laço, né, ser diferencial, era os apliques, e o custo era um pouquinho mais alto. E a gente queria, né, trazer um preço mais em conta para aumentar as vendas. Aí a gente comprou a Camel 4 na época e a gente viu que a máquina tinha muito potencial, né? E eu lembro que a nossa primeira caixinha não foi nem em venda, foi um final de ano, a gente fez uma caixinha para mim dar de lembrancinha. Eu tinha comprado uns panetone e eu queria dar de lembrancinha pros professores da minha filha. E daí foi nossa primeira caixinha que a gente fez, não foi a primeira vez. Aí a gente viu que ela tinha esse potencial na época, né? E a gente já tinha uma loja na Shopee pra vender laço, só que, tipo assim, o laço não vendia lá. Às vezes saía, festa junina a gente vendia, o retorno do dinheiro era até razoável, só que, tipo assim, não vendia tanto, sabe? A gente não conseguia escalar anúncio, essas coisas, mas tudo surgiu aí, né? Começou de roupa infantil, aí depois a gente passou pros laços, e daí a gente conheceu a máquina, né? E daí a gente vendo o potencial que ela tinha, a gente resolveu fazer um anúncio na Shopee de laço. E a gente nem esperava, de laço não, de caixinhas, né? Pra aniversário, dos kitzinhos. A gente não esperava a venda. O nosso primeiro anúncio foi feito, era um circo rosa menina. E as peças, nossa, era muito, a gente não entendia muita coisa, a gente não entendia de silhuete. A gente só resolveu fazer o anúncio. E a gente tava conhecendo a máquina. E daí eu confesso assim que a gente fez o anúncio, a gente não tinha muita esperança da venda. E de repente vendeu lá. Eu lembro que foi, acho que em 2022. Aí foi em maio de 2022 foi nossa primeira venda. Eu não me lembro, assim, acho que foi pro Pernambuco, uma coisa assim. Eu lembro o nome da cliente, mas o local eu não lembro. Aí a gente vendeu pra lá. E eu lembro que sempre foi muito engraçado, que daí de repente a gente fez outra venda. Eu lembro que aqui é eu e meu irmão, eu lembro que a gente enviou o pedido e foi muito engraçado que foi faltando roda. A gente vendeu aquele kitzinho, aquela caixa, carro de pipoca, e a gente mandamos 2 rodas por carro. Aí de repente eu dei conta que o carro tinha 4 rodas. E a gente, depois acho que de uns 20 dias que a gente deu conta, a gente teve que mandar, né, as rodas. A gente entrou em contato com a pessoa e mandamos as rodas. Não sei o que foi. E daí começou a fazer venda, né, um atrás do outro. E daí a gente também trabalhava, até hoje a gente trabalha com a Epson. Na época a gente tinha uma L3250, a gente tem ela até hoje. Às vezes dá um pouquinho de trabalho. O kit foi um kit de 40 peças. Ele era muito demorado de cortar. Eu lembro que a gente levou quase metade do dia, eu acho que foi. Pra primeira vez, eu acho que levou quase o dia inteiro pra cortar ele. Mas daí deu tudo certo. Aí a gente começou a vender, só que mesmo assim era uma câmbio, uma impressora, era tudo muito demorado, sabe? E era tudo bem manual, né? Hoje em dia a gente tem mais maquinário. E aqui na empresa, como eu falei antes, a gente é eu e meu irmão, a gente somos sócio.
Mas ao longo dessa jornada, dessa caminhada, né, muita gente ajudou a gente, né? O nosso pai ajudou, até o nosso avô ajudou a gente, colocou a mão na massa, né, para ajudar aqui. Além de nós dois, aqui na empresa, a gente tem um funcionário. E a ficha começou a cair quando a gente percebeu que a gente estava crescendo, né? Quando a gente percebeu que a gente estava conseguindo investir de volta, né, o dinheiro no negócio, comprando mais máquinas. E hoje a gente temos aqui 4 silhuetes, 1 Artmac e 5 impressoras. A gente trabalha, caso impressora, a gente trabalha com a Canon e com a Epson. A gente divide, né, os kits, alguns temas a gente acha que sai melhor em uma, alguns temas a gente acha que sai melhor em outra, e assim vai. E a gente só deu conta, né, que a gente estava crescendo, né, quando a gente precisava, igual minha tia chegou a ajudar, meu avô chegou a ajudar, meu pai chegou a ajudar, e mesmo assim a gente tinha que virar à noite trabalhando, sabe? Eles ajudavam de dia e eu e meu irmão revezava, sabe? Ah, você dorme até tal hora e eu durmo até tal hora. Mesmo com 3, na época a gente tinha 3 silhuetes, mesmo com as 3 silhuetes a gente tinha que virar à noite pra conseguir dar conta dos pedidos, que era muito pedido. Teve, tipo assim, época da gente chegar na loja lá e ter coisa assim de 50 pedidos, sabe? Pra gente enviar. E a gente tinha a data, né? A gente não gostava de atrasar, a gente colocou um prazo na época, acho que de 9 dias, só que a gente sempre mandava antes, sabe? Só que daí nessa época a gente mandava em cima da data, sabe? A gente não tem muita experiência. Tudo começou assim a melhorar em questão de tempo depois que a gente comprou a Artmac. Aí deu uma melhorada, tipo assim, hoje a gente trabalha com esse prazo, né, de tempo mesmo, só que a gente costuma, a pessoa compra em 2, 3 dias a gente já envia. A gente não costuma ficar com o pedido, esse prazo, né, de quando a gente começou. A gente pergunta pra gente o significado do nome, né, Cantinho da Naná. Porque, tipo assim, às vezes o povo até me chama de Naná, meu nome, eu me chamo Priscila e meu irmão Matheus, e a gente somos nós, os sócios, né, onde tudo começou. E o nome nasceu lá em 2020, sabe? Na época a gente pensava em trabalhar, na época, com marketing digital, com esse nome. A gente pensava em alguma coisa assim, de vender bolo, algo assim, sabe? E o nome a gente escolheu em homenagem à minha mãe, sabe? Uma artista, sabe? Tanto na cozinha quanto no artesanato. Hoje, por motivos de saúde, ela não consegue ser mais essa artista, né? Fazer muita coisa, nem cozinhar quanto o artesanato. Continuar o legado dela, né? Com muito carinho, né? Porque, nossa, ela fazia muita coisa, né? Bonita. E a gente quis dar essa homenagem pro nome dela. Além da parte financeira, né, que é muito gratificante também, o que motiva a gente continuar é a gente crescer mais e mais e mais, né? E é muito gratificante a gente criar um kit, fazer a primeira venda daquele kit, né, que às vezes nem tem no mercado, né? E um cliente pede pra gente, né? E sabe, que a gente tá fazendo parte de um momento tão especial, que é um aniversário, é celebrar a vida, né? Eu acho que a parte mais gratificante é essa, saber que a gente faz parte, que a gente traz alegria para muitos aniversários, muitas crianças, né? Enfeita a beleza do aniversário, porque todo pai, né? Prepara, né, o aniversário com muito carinho, que é tudo tão perfeito, sabe? E é muito gratificante. Apesar da gente, tipo assim, a gente se dedicar muito e a gente tem muitas barreiras por aí, né? Às vezes a gente não consegue, né, conquistar todos, né? Eu falo assim que a gente passa por muitos perrengues, né, na hora da venda, às vezes separando as coisas aqui, né? Mas é muito gratificante saber que a gente faz parte desse momento de uma criança aí, de uma vida, né? Da gente tá celebrando a vida. E se você tá começando hoje, minha dica é não desista. Eu falo assim que a constância, a gente sempre consegue chegar, sabe? Você insistir, você não desistir, você vai ter desafios, você vai ter dias de você querer desistir, achar isso não é pra mim. E eu falo assim que Deus nos testa muito, muito mesmo. E na hora que a gente vê que a gente consegue passar por aquele desafio, e a gente conseguiu, porque às vezes são uns desafios muito grandes, é muito gratificante. Então, a gente começou na época, a gente começou com R$5.000,
Hoje, eu não sei, a gente deve ter um patrimônio aqui em máquina de uns, sei lá, uns 15 mil, para mais, eu acho que para mais. E, e a gente, né, quer crescer cada vez mais, a gente está sempre em busca, né, de novos conhecimentos, estratégia de venda. É, e na época a gente, né, que a gente começou também, a gente tinha assim o básico, né, pra gente começar. Às vezes, se você tiver uma tesoura, sua força de vontade e uma impressora é o que precisa para começar. E você precisa também de muita dedicação, né? Que você tem que estar dedicado, né, àquilo, a querer a dedicação e fazer com muito amor, né? Até, eu falo assim, você até o embalar o pedido, até encerrar, até chegar pro cliente, você continuar tendo o amor. Porque eu falo assim, é muito gratificante você ter muito feedback da pessoa te elogiando. E é o que eu falo, é fazer com amor aquilo, sabe? E os desafios estão aí, são muitos para você desistir, mas tem que ter persistência, insistência, constância, e é isso. Se você gostou de conhecer um pouquinho da nossa história, inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que sonha em empreender. Claro, se você quiser conhecer um pouquinho dos nossos kits, aqui na descrição a gente vai deixar os links das nossas lojas, o nosso site também a gente vai deixar aqui. E até a próxima!